Olá, pessoal. Vamos lá então para a terceira parte do capítulo 4, onde nós estamos tratando sobre sistemas hidráulicos de tubulações. Agora nós já iniciamos aqui ó, no capítulo 15, tá bem? Em que nós vamos ver os sistemas ramificados. Alguns sistemas ramificados nós já vimos em alguns capítulos para trás, mas agora a gente vai ver outros dois tipos. O que são sistemas ramificados? São sistemas em que ocorre a variação da vazão pontualmente em um ou mais pontos. Por exemplo, lembram da tomada de água entre dois reservatórios, em que nós tínhamos dois reservatórios, tinha uma tubulação que ligava entre eles, e em um determinado ponto tinha uma saída, se não me engano, a gente tinha chamado ele de B. Então, nós tínhamos um sistema que o reservatório 1 abastecia o reservatório 2, né? Em B, a gente tinha uma derivação. E aí a gente avaliava as circunstâncias em que um abastecia B e 2, as circunstâncias em que 2 começava a abastecer B. Estão lembrados desse exercício? Então, basicamente, esse é um sistema que eu tenho uma derivação pontual acontecendo entre os reservatórios 1 e 2. Mas nós podemos ter mais de uma derivação. Nós podemos, sei lá, ter dois reservatórios, um reservatório abastecendo o outro, e daí a gente ter várias cidades, por exemplo, sendo abastecidos, vários bairros sendo abastecidos na cidade, beleza? O segundo tipo de sistemas ramificados é o problema dos três reservatórios. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente, mas basicamente seria um sistema em que eu tenho um reservatório, outro reservatório e um terceiro reservatório, e eles estão ligados entre si, tá? Aí eu tenho reservatório 1, reservatório 2 e reservatório 3, por exemplo. Aí a gente avalia em função desse pontinho aqui, que eu também vou chamar de ponto B, em função da energia total que a gente tem em B, o que está acontecendo com a vazão. Sempre nós teremos um reservatório que vai ser abastecedor, aí a gente pode ter um reservatório que ele é abastecedor e é abastecido, que seria no caso 2, e nós teremos um reservatório em que ele sempre é abastecido. Mas a gente vai ver qual circunstância em B que está acontecendo qual setinha que está acontecendo, de sendo abastecido ou de abastecedor. E por fim, nos sistemas ramificados, nós vamos ver uma rede de abastecimento de água ramificada. Aí, por exemplo, a gente tem um reservatório, em que a gente tem uma rede aqui, que eu vou chamar ela de principal, aí a gente tem uma saída para uma determinada área, uma outra saída para uma determinada área, aí aqui nós temos uma saída para uma outra área, e assim a gente vai ramificando o sistema hidráulico. Então aqui a gente tem um tipo de sistema, basicamente, por exemplo, o primeiro tipo de rede ramificada, que é a tomada d'água entre dois reservatórios, que nós vimos lá no exemplo 2.8, em que a gente tinha o reservatório 1 e o reservatório 2. O reservatório 1, ele sempre era abastecedor, e o reservatório 2, ora ele era abastecido, e ora ele era abastecedor do ponto B, tá? O que acontecia? No início, a cota piezométrica em B era maior que a energia potencial em 2, então a vazão tendia a abastecer o reservatório 2. Na situação 2, a energia no ponto B, a cota piezométrica em B, apesar de ter diminuído, ainda é maior do que a cota altimétrica em 2. Então ele continua sendo abastecido. Até o momento, no ponto 3, que a cota piezométrica em 3, ela iguala a energia em B. Então, nesse momento, a vazão cessa. O reservatório 2 ele não é nem abastecido e nem abastecedor. E a partir do momento, por exemplo, na situação 4, em que a cota piezométrica em 4 é menor do que a energia potencial em 2, então o reservatório 2 também começa a abastecer B,
E lembrando que cada vez mais a demanda em B ela é crescente, é por isso que o reservatório 2 ele passa de abastecido para abastecedor. Quando essa demanda em B diminui, o reservatório 2 começa a ser abastecido novamente pelo reservatório 1. Tudo bem? Estão lembrados? E aí, como novidade, a gente vem então para o caso dos 3 reservatórios. Quais são os critérios para a gente trabalhar com esse tipo de sistema? Os níveis são mantidos constantes e nós conhecemos quais são esses níveis, beleza? Eles são interligados por 3 tubulações em que nós conhecemos os comprimentos, os diâmetros, os fatores de atritos ou os coeficientes de atrito. E o sistema ele permanece em regime permanente ou em equilíbrio, beleza? O que nós temos que fazer então? Nós vamos determinar qual que é a cota piezométrica lá na bifurcação, no ponto então B, beleza? Então, conhecendo qual que é a cota piezométrica nesse ponto, a gente pode avaliar se o reservatório 2 ele está sendo abastecido ou se ele é abastecedor, tá? De que situação? Ó, se a cota piezométrica em B for maior que a energia potencial em 2, no reservatório 2, a vazão 1, ou seja, essa vazão que está saindo aqui no pé do reservatório 1, ela é a soma da vazão que está indo para o reservatório 2 mais a vazão que está indo para o reservatório 3. Ou seja, o reservatório 1 ele está abastecendo tanto o reservatório 2 quanto o reservatório 3. Se, aí o segundo caso, se a cota piezométrica em B igualar a energia potencial em 2, a vazão em 2 ela zera, porque eu não tenho como a gotinha sair do ponto B e ir até o reservatório 2, porque é a mesma energia, ela não consegue vencer, ela não tem energia a mais para chegar até o reservatório 2. Então, nesse caso, a vazão 1 ela é igual à vazão 3. Agora, se a cota piezométrica em B for inferior à energia potencial em 2, aí tanto o reservatório 1 quanto o reservatório 2 são abastecedores do reservatório 3. Então, a soma da vazão 1 mais a vazão 2 é igual à vazão 3. Bom, galera, mas como que a gente resolve esse bendito desse tipo de sistema? Basicamente, a gente adota que a cota piezométrica em 2, ela em B, perdão, a cota piezométrica em B, ela é igual à energia potencial em 2, no reservatório 2. E daí a gente parte do princípio de que a vazão em 2 é zero. Então, eu vou rabiscar aqui por cima. Então, esse sistema aqui, ele some para a gente, como se ele não existisse. E aí a gente consegue trabalhar com... Deixa eu fazer um negocinho melhor aqui. Seria como se esse reservatório 2... eu não estou conseguindo apagar ele. Mas seria como se o reservatório 2 ele não existisse mais para a gente. Por quê? A energia que está em B é igual à energia que está aqui no reservatório 2. Então, a gente vai igualar a vazão 1 igual à vazão 3. Afinal, se não tem vazão em 2, tudo que está saindo do reservatório 1 está chegando no reservatório 3. E daí, galera, a gente começa a avaliar o que? Se a vazão em 1, ou seja, a vazão que saiu em 1, for maior do que a vazão que chegou em 3, quer dizer que para aumentar a cota piezométrica em B, para diminuir vazão 1 e vazão 2. Ou seja, se a vazão que está saindo em 1 é maior que a vazão que está saindo em 3, o reservatório 2 ele está sendo abastecido por 1, porque está faltando vazão. Concordam? Agora, se a vazão que está saindo de 1 é menor do que a vazão que está em 3, a cota piezométrica em B a gente diminui para aumentar a vazão Q1, Q2 e diminuir a vazão Q3. Ou seja, nesse caso, como a vazão que está saindo de 1 é menor do que está chegando em 3, quer dizer que o 2 ele está abastecendo o ponto 3 também.
E daí o que nós vamos fazendo? Essas iterações, beleza? De vazões e de cotas piezométricas no ponto B, até a gente satisfazer a equação da continuidade, ou seja, que a vazão em 1 seja igual à soma das vazões 1 e 2, ou que a soma das vazões 1 e 2 seja igual à vazão que está chegando a 3. Ou seja, a gente vai iterando até a gente satisfazer a equação da continuidade. De que forma? Que o reservatório 1 confirme que ele é abastecedor dos dois reservatórios, tanto do 2 quanto do 3, ou que o reservatório 3 ele está sendo abastecido pelo reservatório 1 e pelo reservatório 2, consequentemente, o reservatório 2 ele é abastecedor nesse segundo caso. Tudo bem? Conseguiram entender um pouquinho essa proposta de solução do caso dos três reservatórios? Então agora a gente vai para esse exemplo 4.3, em que eu vou fazer o vídeo para vocês, tá bem? Já vou aproveitar e vou passar para o próximo slide, que é esse slide das atividades. Eu vou separar para vocês qual desses exercícios vocês resolverão como atividade dessa semana, e os demais exercícios ficam como vistos para o chorinho de vocês no final do semestre. Tá bem, galera? Eu já vou postar então o vídeo da resolução do exercício. Valeu!